Nessa noite nós queremos continuar louvando e adorando ao nome do nosso Deus, prestando toda a honra e toda a glória ao nome dele. Nós vamos dar uma pequena pausa com o nosso estudo que nós temos feito com as cartas das 7 igrejas do Apocalipse, mas continuaremos falando sobre a palavra do Senhor. Hoje em nossa cidade nós temos aí uma semana atípica. Eu tenho certeza que os irmãos mais do que eu sabem o quanto essa semana foi diferente, essa movimentação. E a princípio nós vemos que essa festa é para lembrar dos tropeiros, por mais que quando a gente ande por lá eu acho que tem pessoas que não sabem exatamente quem é tropeiro, né? Mas tem comida, tem festa, isso que importa. Mas nós queremos um pouco nessa noite, usando essa figura do tropeiro, trazer algumas aplicações para a nossa vida, algum aprendizado. Nós temos falado sempre que uma marca de uma igreja saudável é uma pregação expositiva, onde nós expomos um texto da palavra do Senhor, e nós temos feito isso constantemente, né? Às terças, nós terminamos o capítulo 5 do Sermão do Monte. São 4 meses estudando ali um capítulo, mas a qual nós cremos que Deus tem nos abençoado. Domingo de manhã nós temos estudado o Gênesis, já estamos ali no capítulo 22 também. À noite nós temos estudado as cartas às igrejas, mas nessa noite nós queremos fugir um pouco a essa rotina que nós temos tido, e nós vamos fazer um estudo um pouco diferente hoje, onde nós queremos falar um pouco sobre esse feriado, ou sobre essa festa que nós estamos tendo em nossa cidade, e tentando entender como a gente pode aprender com isso também. Eu tenho certeza que os irmãos sabem exatamente, mas os tropeiros, como a gente sabe, eram homens que viajavam longas distâncias, geralmente no lombo de mulas, porque elas eram animais mais firmes para serem usados, mas também alguns levavam cavalos, em uma época onde não tinha estrada, não tinha GPS, não tinha celular. A gente, quando se perde, tem até vizinho para pedir orientação. Naquela época eram caminhos no meio da mata, onde não tinha essa localização. E os tropeiros, eles eram então homens que levavam utensílios, roupas, produtos e até os próprios animais que eles levavam, as próprias mulas. Eu cheguei a pesquisar alguns documentários no YouTube para aprender mais, e tinha um de um senhor que ele levava porcos para vender em outra cidade como tropeiro. Agora imagina levar um tanto de porco e conduzindo no meio do mato. Não devia ser nada fácil. Além disso também, eles eram importantes para o desbravamento, né? Os tropeiros eram aqueles que iam de uma cidade para outra, e quando não tinha caminho, eles tinham que criar o caminho. Tanto é que muitos povoados iam sendo ligados através do caminho deles. E também os locais de descanso. Hoje em dia, a gente tem várias cidades que se formaram no locais onde os tropeiros descansavam, que eram chamados pouso. Então, quando a gente vê, por exemplo, Pouso Alto, eu imagino que tenha algum sentido assim, eram locais onde tropeiros descansavam também. E não somente isso, eles também eram responsáveis também por comunicação. Imagine que você sabia que alguém ia viajar daqui para outra cidade, você já falava: olha, leve esse aviso para mim, por favor. Leve essa informação para que aquele povo possa então entender o que está acontecendo aqui com a gente. Então, de forma bem resumida, esses eram tropeiros, eram homens que viajavam longas distâncias fazendo comércio em uma época onde não tinha estrada, não tinham mercados tão desenvolvidos. E nós queremos então conversar um pouco nessa noite sobre a nossa realidade como tropeiros nesse mundo também. Se nós pudéssemos dar um tema, um título para a nossa mensagem, eu gostaria nessa noite que nós falássemos sobre um título relacionado a Somos Todos Tropeiros. E eu peço que os irmãos abram em Atos capítulo 13, no verso 36. Atos capítulo 13, verso 36. A princípio vai parecer que não tem muito sentido, mas nós vamos conversando durante a pregação. Atos 13, 36 diz assim a palavra do Senhor: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção, né?
A nossa versão traz essa expressão viu corrupção, mas é uma ideia de que o corpo apodreceu, o corpo se foi. E eu sei que parece um texto bastante triste, mas na verdade deveria ser a nossa ambição. A nossa ambição deveria ser ter uma lápide onde diz, olha, ele, enquanto esteve vivo, ele fez o que o Senhor queria que ele fizesse. Depois que morre, não tem o que fazer. Serviu a sua própria geração. Muitas vezes a gente fica assim, porque não existem jovens como antigamente. Não existe porque não é antigamente. Para hoje em dia são outros jovens. E assim como vai ser amanhã também. Então nós temos que sempre lembrar disso, que nós somos criados para servir a geração a qual o Senhor nos coloca. E nós queremos conversar então um pouco sobre esse texto, relacionando a realidade que nós vemos na vida dos tropeiros também. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos envia pelo mundo, nos envia, Senhor, a essa vida, mas nunca sozinhos. O Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos mostra a direção, Pai. Pai, pedimos que o Senhor se agrade de tudo que fizemos essa noite. Desde já, Senhor, pedimos que o Senhor purifique os nossos corações e nos torne, Senhor, aptos a entender a Tua vontade. No nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós queremos conversar um pouco nessa noite é que assim como os tropeiros, assim como Davi, a nossa vida é uma grande viagem. A nossa vida é uma grande viagem. Nós estamos chegando perto das férias escolares, é uma época onde muitas pessoas gostam de viajar. E viajar ele é sempre bom, né? A gente sempre vai para um lugar gostoso. Quando a gente planeja a viagem, claro que tem viagens que a gente não planeja. Mas quando a gente planeja, a gente quer sempre ir para um lugar bom. A gente quer ir para um lugar onde acontecem coisas legais. Conhecemos culturas novas, pessoas novas. Mas há um grande problema quando nós começamos a achar que o lugar da viagem é o nosso lugar de permanência, o lugar onde a gente mora. Sabe quando a gente chega no lugar e fala assim, tá faltando uma toalha aqui, eu tenho que comprar toalha. Mas eu acho que se tivesse um ventiladorzinho ia ficar melhor. Daqui a pouco a gente vai comprando tanta coisa que depois a gente pensa assim, da onde que eu vou deixar isso aqui? Não tem como eu levar para casa. Ainda mais quando a viagem é com mala, que custa a mais para enviar um peso a mais. Então, quando a gente começa a querer tratar a nossa viagem como a nossa casa, a gente começa a colocar tanto entulho, tanta coisa ali que não é para ser colocado, porque viagem é um lugar para nós termos experiência e não para nós criarmos uma permanência. Ou seja, viagem é um lugar onde a gente vai, experimenta o que tem para experimentar naquele local e volta. Tanto é que cada viagem é uma viagem. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas, por exemplo, quando eu era pequeno, na época pré-escolar, a escola fez uma viagem para o aquário de Ubatuba. E eu tinha 5, 6 anos. E na minha cabeça, o aquário de Ubatuba era muito legal. Eu falava, nossa, que aquário lindo. Eu lembro quando eu fui lá com 5 anos, era muito grande e era legal. E aí agora mais velho, eu falei com a Tainá, vamos ver um dia para nós ir no aquário de Ubatuba? Nós morávamos no litoral. E com todo respeito, assim, mas eu cheguei lá, eu me decepcionei muito. Porque na minha cabecinha de 5 anos, o aquário era enorme, tinha um monte de peixe, porque eu nunca tinha visto peixe daquele tipo. E agora, quando a gente já conhece um pouquinho mais, a gente fala assim, nossa, mas como é pequeno, como é apertado, não tem peixe suficiente. Ou seja, eu fui no mesmo lugar, esperando ter a mesma experiência, e no fim não é isso que acontece. E nas nossas vidas é assim também. Quantas vezes nós não vemos pessoas passando pela mesma situação que a gente e agindo de formas diferentes? Mas nós temos que sempre lembrar, então, que a viagem da nossa vida nessa terra, ela é passageira, ou seja, ela não é um lugar para nós criarmos raízes. Esse é o grande problema que nós vemos no nosso dia. Pessoas que querem achar que a vida na terra é um lugar para a gente ficar para sempre. Então ela vai fazer o possível para conseguir dinheiro, vai fazer o possível para conseguir ser a mais importante, a mais rica, a mais famosa, e não esquecem que aqui na terra é uma viagem, é um momento passageiro, e que a eternidade é ao lado do Senhor. Então nós vemos pessoas que querem muito permanecer nesse lugar. Às vezes na terra, quando nós viajamos para um lugar que a gente gosta, a gente pode até falar, vou morar nesse lugar, eu vou mudar para lá. Quantas pessoas a gente não conhece que
gostou tanto de um lugar que acabou se mudando para lá. Mas a verdade é que na viagem da vida, não importa se você gosta de viver, se você gosta da sua vida aqui na terra, ninguém conseguiu permanecer mais do que o tempo que estava determinado a ele. Todos nós estamos de passagem. E isso é interessante porque se tudo está dando certo na nossa vida, a gente tem que lembrar, é passageiro. Não é porque aqui está dando tudo certo que a gente tem que se apegar às coisas dessa vida. Assim como também se tudo estiver dando errado. Muitas vezes a gente fala assim, ai Deus, mas só está dando coisa errada na minha vida, é doença, é dinheiro faltando, é conta demais. Mas a gente tem que lembrar, é passageiro, é uma viagem. Eu tenho certeza que os tropeiros, por onde eles passavam, eles tinham muitos problemas. A gente que tem estrada asfaltada, que tem GPS, passa por alguns perrengues no caminho. Agora imagine você andando no lombo de uma mula, levando ali produtos, especiarias, e não sabendo o caminho exato, ou uma árvore caída no meio do caminho. Mas ele sabia que a viagem era temporária, ele ia passar por aquilo. Ao mesmo tempo que eu imagino que eles passavam por cada paisagem que a gente não faz ideia. Eles deviam encontrar cada situações tão bonitas também, mas eles sabiam que aquilo não podia prender eles, porque eles estavam numa viagem, eles tinham um caminho a percorrer. Então, se tudo estiver dando certo em nossas vidas, nos lembremos, nós estamos de passagem, numa viagem, não podemos nos apegar. Mas se tudo estiver dando mal também, se tudo estiver dando ruim, é passageiro também, nós não podemos nos apegar. Há uma história que dizem, eu espero muito que seja verdade, porque as pessoas que dizem são pessoas de bastante exponência, né? Que eles dizem que no exército romano, quando um general chegava, eles tinham aquela festa para festejar o general que chegou vitorioso, o general que conquistou a batalha. E ele ia subir então naqueles cavalos que pareciam aquelas carroças, né, que ficava atrás do cavalo para ir em pé, para ser um saudado pela população. E diz essa história que junto com ele, no carro que ele subia para ser festejado como vitorioso, ia um servo que a cada 400, 500 metros ele juntava no ouvidinho dele e falava assim, ó, lembra que você é mortal. Meus irmãos, não tem coisa mais frustrante. Imagine que você acabou de vencer uma guerra, você é vitorioso, está sendo saudado como um herói, e chega alguém no seu ouvidinho dizendo, olha, isso aqui é passageiro, hein? Você é mortal. A ideia do Império Romano era como que dizer assim, olha, não se acostume com essa facilidade, porque se você se acostuma com isso, você não vai estar preparado para enfrentar coisas piores. Então, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a sentir que as coisas estão melhorando, talvez você não precise contratar alguém para ficar no seu ouvidinho falando, mas deve ter sempre na nossa mente uma ideia de que isso é passageiro. Eu não posso me prender a isso. Não é porque esse mês sobrou um dinheirinho a mais, porque esse mês eu ganhei uma herança que eu não estava contando, mas é de lembrar que essa vida não é o ponto final, é uma passagem. Da mesma forma, então, se nós temos algum tipo de deficiência, se nós temos um vazio na alma deixado por alguém que já faleceu, nós também devemos lembrar que isso é passageiro. A gente não pode se apegar às dificuldades, aos momentos difíceis, achando que isso é um fim em si mesmo. Mas pelo contrário, nós devemos lembrar que muito em breve nós estaremos num lugar onde não há tristeza, não há doença, não há dor, não há dificuldades. Essa vida, ela é uma passagem, ela é passageira, ela é uma viagem. Da mesma forma, eu trago também um chamado para que, pensando nessa vida passageira, nós investamos sempre em renovação. Muitas vezes a gente, por sofrer na vida, a gente quer que os outros sofram também. Ninguém me ajudou na minha vez, eu não vou ajudar também não. Na minha época não tinha nem celular, agora que eles têm, eles se virem. Pelo contrário, quando nós vemos um jovem, quando nós vemos uma criança passando por uma dificuldade que a gente sabe como ajudar, que nós lembremos que nós temos essa obrigação de ajudar também. Há um provérbio que é tido como um provérbio africano, que ele diz que é preciso toda uma aldeia para se educar uma criança. E muitas vezes a gente quer que a criança aprenda sozinha, e a gente esquece que é preciso de toda uma sociedade, é preciso de toda uma igreja ensinando para que se eduque uma criança. Que nós lembremos disso, nós somos passageiros.
Não adianta nada eu morrer com o meu conhecimento. Eu preciso passá-lo adiante. Um segundo ponto que nós vemos também na vida dos tropeiros, assim como na vida de Davi, assim como na nossa vida, é que todos nós temos missões, nós temos objetivos. Muitas vezes nós vemos e pensamos até que a gente está aqui na terra simplesmente para existir. Enquanto o Senhor não me chama, eu vou existindo. Mais um dia existindo, mais um dia só por existir. E a gente esquece que não, nós estamos vivos porque nós temos uma missão, nós temos um chamado do Senhor a cumprir. Os tropeiros, eles saíam de casa cheio de coisas. Imagine, naquela época não tinham bolsas, não tinham malas tão reforçadas, mas eles davam o jeito e levavam ali várias coisas. E a missão deles era, eu tenho que me livrar disso. Imagine um tropeiro chegando em casa, olha só, eu fui lá e olha como é que tá, eu trouxe tudo limpinho, não sujou nada. O dono o senhor daquele tropeiro, ele vai falar assim, mas como assim? Eu entreguei na sua mão para você vender, para você trabalhar esses seus produtos. Eu não queria eles de volta. E assim também o nosso Senhor faz com as nossas vidas. O nosso Senhor nos envia a este mundo com missões, nos envia com dons e talentos. E não adianta nada a gente chegar um dia no céu e dizer, olha aqui, Senhor, olha, eu trouxe de volta, o Senhor deu para mim, cuidei direitinho, estou devolvendo, 0 bala. Dá até para vender como novo. E o Senhor vai dizer, não, mas eu não queria que você trouxesse limpo para mim de novo. Eu queria que você usasse. Eu queria que você chegasse sem nada aqui. Então, nós temos objetivos, nós temos missões nessa vida. Assim como Davi também, ele serviu a sua própria geração. Não adiantava nada Davi chegar no céu lá e falando assim, olha, Senhor, o Senhor me deu poder para liderar, mas eu deixei para os outros porque o Senhor sabe, né? Eu não quis me atrapalhar. Não, o Senhor deu o poder para que ele liderasse aquela geração. O Senhor nos dá poder também para nós liderarmos a nossa geração. Às vezes a gente fica naquele pensamento, como vai ser a vida, a terra quando meus filhos forem adultos? Daqui a uns 50 anos vai estar todo mundo perdido. E a verdade é que nós não devemos nos preocupar com o amanhã. A gente não sabe como vai ser o amanhã, mas eu sei quem vai estar lá. Eu sei que o meu Senhor, Ele já está lá, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu não me preocupo com o que eles vão enfrentar, porque eu sei quem já está cuidando disso. Então nós temos missões. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estudaram muito e desenvolveram algumas técnicas para falar sobre linguagens do amor. Por exemplo, tem pessoas que tem aquele costume de conversar segurando na gente, parece que precisa estar relando em você para conversar, e é o jeito dela dizer que gosta de você. E geralmente não é legal ficar segurando a pessoa para conversar. Tem gente que gosta de demonstrar que ama o outro dando presente, e tem outras que falam assim, tanto faz, não é ganhando presente que eu gosto. E o nosso Senhor, Ele podendo escolher tantas formas de como Ele gostaria de ser amado, nosso Senhor poderia dizer, olha, para você demonstrar que me ama, você vai ter que ir andando daí onde você mora até Jerusalém uma vez por ano. E já pensou? Seria difícil. Andando a pé, aí daqui a pouco não tem que pegar mar, aí tem que pegar um barco. Mas o Senhor não pediu para a gente fazer esse tipo de sacrifício. O Senhor não pediu para a gente fazer sacrifícios com animais. O Senhor não pediu para a gente continuar essa prática. Já pensou a gente ter que criar os animais todo ano para sacrificar pelos pecados? Mas Ele escolheu que nós demonstrássemos amor a Ele, demonstrando amor pelo próximo. A nossa missão é amar ao próximo. Qual é a nossa missão então? Deus, Ele usa meios ordinários e comuns para dizer qual é a nossa missão. Tem uma história de um homem que ele era sapateiro. E aí ele se converte e ele vai todo feliz para o pregador, para o pastor da cidade dele, dizendo, pastor, eu me converti, e agora o que eu faço da minha vida? Qual que é o meu chamado? E aí ele diz assim, faça o melhor sapato e cobre um preço justo. Como que dizendo assim, continue fazendo o que você faz de melhor, honrando a Deus com o seu trabalho. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que não, a pessoa para servir a Deus tem que estar cantando ou pregando. Talvez na porta, ajudando na igreja, mas a gente esquece que Deus nos usa trabalhando numa padaria, trabalhando
num hospital, aonde nós estamos, nós devemos fazer o melhor, porque assim nós cumprimos a missão que Deus nos dá. Quantas vezes nós somos aquela pessoa que vai trazer paz ao ambiente? Às vezes aquele lugar que só tem bagunça, que só tem problema, mas não, chegou o cristão, ele consegue trazer paz ao ambiente. O Senhor, ele nos usa no caminho, né? Deus não vai usar ninguém desocupado. Quem tem criança, sabe, o meu está com 4 anos, e tem dia que a gente está maluco lá tentando limpar um cômodo, lavar a louça, fazendo alguma coisa, e aí ele chega com toda a sabedoriazinha dele de 4 anos e diz assim: pai, não tem nada para fazer. E aí eu olho para cada coisa que daria para ser feito, mas eu tenho que falar: filho, você quer ajudar? Não quero. Como que dizendo assim, não tem nada para fazer. E quantas vezes nós somos essas crianças diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sei fazer nada. E Deus olha e fala assim: você poderia estar fazendo isso, olha quanta coisa. Mas enquanto nós formos, nós não nos preocuparmos e queremos achar uma coisa, nós vamos sempre achar que não tem nada que precisa ser feito. Mas na obra do Senhor há muito. Nós devemos sempre começar orando, pedindo: Senhor, me ajuda, me mostra o que precisa ser feito. Devemos estar no caminho, trabalhando, ou seja, eu já estou na tua presença, Senhor, eu estou na tua casa, e enquanto eu estiver trabalhando, o Senhor há de nos mostrar o que precisa ser feito. E o Senhor, ele sempre vai nos usar para o hoje. Não adianta a gente ficar num saudosismo, né? Mas nos anos 80 tinha aquela pessoa que fazia isso, era uma bênção, e foi uma bênção. Mas agora é 2023 e a gente não tem mais a pessoa. Então não adianta a gente ficar orando a Deus por pessoas que não vão voltar mais, por décadas que não voltam mais. Não podemos também nos preocupar com aquilo que não aconteceu ainda, porque nós não sabemos aonde isso vai chegar, mas sabemos que Deus com certeza já está lá. Ele está no nosso futuro, Ele está cuidando de nossas vidas. Então, sabendo que nós temos essa missão, nós temos um chamado a usar ela por completo nessa vida, a usar tudo aqui. É como eu já disse algumas vezes, né? Eu quero chegar no céu, tem gente que fala assim: eu quero chegar no céu mostrando o que eu fiz. Eu vou dizer: não, eu vou chegar de mão vazia. Eu vou dizer: Senhor, tudo que o Senhor me deu eu fiz na terra, para o meu presente século. Agora eu só tenho o braço aberto para te abraçar. Eu não tenho mais nada para te entregar aqui, porque o que eu tinha que entregar eu entreguei na terra. Aqui eu só quero te abraçar por toda a eternidade. Dons e talentos são para serem usados nessa terra, não tem utilidade no céu. Por isso nós enfatizamos tanto a importância das missões. Não vai ter missão no céu. Ninguém vai chegar lá no céu falando: vou evangelizar os irmãos da outra igreja. Não, se está no céu já está salvo. Então, missões são para ser feitas na terra. No céu nós temos apenas a missão de adorar ao nosso Deus. E o terceiro e último ponto que nós temos é de que, assim como os tropeiros, assim como o próprio Davi, a nossa viagem tem uma volta para casa. Imagine um tropeiro que sai da sua casa, começa a vender e daqui a pouco ele fala assim: quer saber? Não vou voltar mais não, vou ficar aqui. E aí ele abandona a família, abandona todo mundo. Não era para isso que servia a viagem do tropeiro. O tropeiro saía de casa, cumpria a sua missão, ia até onde tinha que ir e voltava. E assim deve ser a nossa vida também. O Senhor nos coloca nessa terra, o Senhor nos incumbe de missões para nós cumprirmos nessa terra, mas o nosso destino não é a viagem, nosso destino é voltar para casa. E aí fica a pergunta: será que nós estamos prontos para retornar para casa? Será que o Senhor nos chamar hoje para voltar, nós estamos prontos? Eu tenho certeza, como nós falamos, que os tropeiros, eles passavam por diversas paisagens tão paradisíacas que dava vontade de falar: não, vou trazer minha família para cá, eu vou começar a morar aqui. Mas eles falavam: não, eu tenho que voltar para casa. E assim também é as nossas vidas. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Imagine um tropeiro que fala assim: não, eu vou até o fim para conquistar isso, e ele não consegue voltar, não consegue aproveitar o que ele trabalhou, não serve para isso. Assim também as nossas vidas, nós devemos sempre trabalhar, sempre cumprir aquilo que o Senhor nos pede, mas sem esquecer de que a nossa missão é voltar para casa.
A nossa missão é estar no centro da vontade de Deus. Então nós devemos fazer missões, nós devemos cumprir o chamado de Cristo, mas sem esquecer que nós não devemos estar tão envolvidos com o nosso trabalho, de se esquecer do Deus que nos comissiona a esse trabalho, a essa missão. Nós temos que lembrar que nós estamos nessa vida não para fazer um tesouro, não para construir bens. Imagine se a gente, quando alguém vai viajar, começasse a falar, não, agora eu vou levar uma pedrinha, agora eu vou pegar daqui também, e enche de foto no celular até acabar a memória, e daqui a pouco ela se esquece que ela tem que voltar. Davi não levou para o céu a pedrinha que ele matou o gigante. Quando chegar lá no céu, não adianta perguntar, Davi, você tem a pedrinha aí ainda? Não tem, não entra no céu pedrinha. Ele não levou uma coroa, ele não levou roupa real. Ele veio à terra, cumpriu a missão no seu tempo e voltou. É isso que está escrito aqui em Atos. Tendo servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Ou seja, morreu. E é assim com as nossas vidas também. Quantas vezes nós ficamos tão preocupados com coisas passageiras? Esses dias eu estava pensando na questão do nosso próprio nome. A gente fica tão querendo construir uma identidade, construir um nome. E eu comecei a pensar assim, olha, eu lembro o nome da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô talvez, se eu forçar um pouco a memória, mas passou disso eu já não lembro quem que era minha família. E muitas vezes a gente quer ficar esperando, quer fazer uma coisa esperando que o mundo vá se lembrar da gente. É engraçado quando a gente conversa com uma criança, por exemplo, perguntando sobre algum famoso que já é um pouco mais antigo, e a criança fala, quem é esse? Nunca ouvi falar. E na nossa vida aquela pessoa é famosa, é conhecida, mas uma criança já não sabe quem é. Então nós temos que lembrar que não adianta nós criarmos uma fama, criarmos uma identidade aqui, se nós não formos reconhecidos no céu. A nossa fama não deve ser reconhecida entre os homens, mas sim ser chamados pelo Senhor dos Senhores. Nós devemos estar prontos para voltar para casa e termos a certeza de que Ele saberá o nosso nome eternamente. Partindo para a conclusão, muitas vezes em nossas viagens nós queremos literalmente guardar o local junto conosco. A gente traz lembrancinha, a gente enche o cartão de memória de fotos, de vídeo, mas a verdade é que no céu não pode entrar excesso de bagagem. Sabe quando a gente vê aquelas pessoas que vão no aeroporto e falam assim, não pode entrar com isso aqui não. Vai ter que pagar uma taxa altíssima, mas mesmo assim não vai poder. E no céu é assim também, nós não podemos levar coisas dessa terra. Nós não podemos ter tanto amor a esse mundo a ponto de se esquecer que não é para ele que nós fomos criados. Nós não fomos criados para esse mundo, mas para a eternidade com Cristo. Antes, nós devemos entregar tudo ao Senhor e reconhecer que nós não precisamos de nada nesse mundo, mas sim de tudo aonde o nosso Senhor está. Então, nossa oração deve ser, Senhor, que eu não me apegue a nada nesse mundo, que eu não me apegue a nada terreno, Pai, mas que eu tenha a certeza de que eu estou contigo na glória. Assim como os tropeiros, nós temos um caminho difícil a percorrer, nós temos missões a cumprir, e ainda nessa vida, os desafios são grandes e os imprevistos também, mas as preocupações e os desafios do caminho não podem tirar o nosso desejo de voltar para casa. Nós temos que voltar para casa. Vamos fechar nossos olhos, fechar nossa cabeça e orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos envia numa viagem desafiadora, Senhor, numa viagem, Senhor, que nós muitas vezes, Senhor, não sabemos o que esperar, mas é aí que o Senhor se coloca ao nosso lado, Pai, é aí que o Senhor nos ensina para onde andar, para onde olhar, Pai. Nessa noite nós falamos um pouco da Tua palavra, Senhor, e nos lembramos desse Teu servo, Davi, a qual o Senhor o enviou com um mandato, Senhor, com um desafio para aquela época, Senhor, assim como o Senhor nos desafia nos dias de hoje. O Senhor desafia a Igreja Presbiteriana, Senhor, em Jambeiro, para o ano de 2023, Pai. Por isso pedimos força, pedimos sabedoria, pedimos ousadia, Senhor, para cumprir a Tua vontade. Pai, nós estamos aqui de passagem, Pai, que nada nos prenda nesse mundo. Que nós tenhamos, Senhor, a certeza de que
nós estamos aqui para voltar para casa. Pai, não que nada impeça a nossa volta, Pai, mas que tenhamos a certeza de que o Senhor nos espera de braços abertos, Senhor, e nos chamando pelo nome. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém.